Bom dia, Michel de Paula passando para mais um resumo do mercado. Hoje, dia 12 de maio de 2025. Bom, começando pelas principais notícias dessa semana, né? Basicamente, a gente tem uma semana onde começamos aí com esse up do mercado por conta desse meeting do Donald Trump, né? Com o presidente chinês. É, eles entraram basicamente em um acordo de corte de tarifa, onde saiu de em torno de 145% para 30%, né, da economia americana, e a chinesa estava em 135, se não me engano, e também foi para essa baixa para em torno de 30%. Basicamente, o que a gente pode observar é um grande up do mercado, né? Eu tinha passado na semana passada, é mais ou menos que a West Kent estaria trabalhando nessa linha, onde ela poderia ter essa uptrend, né? Essa linha de tendência de alta, que poderia dar um up se ela continuasse essa movimentação, ou no possível rompimento aqui poderia ter uma queda também, um rally de baixa ou um rally de alta, né? É claro que a gente trabalha com estatística, então a gente sabia que ela passando por essa linha de tendência, ela tinha essa tendência de alta, né? E assim aconteceu, inclusive que depois desse final de semana, com esse acordo de corte de tarifas, então predomina essa tendência de alta, inclusive tendo esse bom rally. Passando aqui acima de 5.850, né? A gente poderia inclusive buscar um novo rally de alta que poderia vir até aqui 5.990 aproximadamente, né? Esse mercado, esse rally de alta, inclusive, favoreceu o dólar, né? A gente vê o dólar rompeu essa linha de tendência de baixa. Olha só, a gente vê que em duas vezes aqui ela já tinha tocado, essa era basicamente a terceira vez que tocava nessa linha de tendência de baixa, onde ele veio aqui buscar essa zona em torno de 101,844. Rompendo esse 101, 990 aproximadamente, ele poderia vir buscar até 102.500 aproximadamente, né? E o próximo ponto seria em torno de 103.400, 103.200 aproximadamente. Então, tem essa tendência de alta. Agora a gente observa, inclusive, que ultimamente essa correlação inversa entre os índices americanos e o dólar não tem sido verdadeira, porque enquanto prevalece esse discurso que manter as taxas elevadas, né, de alta do dólar, então prevalece que quando o mercado está bom, também tem sido favorável ao. Passando até um pouquinho aqui pelo CME Group, né, o que a gente vê é que no próximo encontro para junho ainda prevalece esse sentimento de alta, né, dos juros, né, em torno de 4,25 a 4,50, e isso prevalece também para julho, né? A gente vê esse sentimento, início de mudança dele, no primeiro momento, seria lá para setembro, cortando 25 pontos base, né, da taxa de juros. Então, por isso que a gente tem ainda essa certa alta do dólar. De certa forma, eu não acho que essa alta do dólar seria uma coisa realmente sustentável. Se a gente for ver isso aqui seria mais ou menos uma linha de tendência de alta, né, tendência de baixa do dólar. Eu acredito que alguma coisa razoável seria alguma coisa nesse sentido, onde se a gente jogar uma projeção aqui, de repente ela possa tocar em algum outro momento essa linha de tendência de baixa, mas eu acredito que na minha visão, o dólar para os próximos dias, sim, pode ter alguma alta para se recuperar, mas que, no geral, a única previsão que a gente tem do dólar é realmente corte de taxa de juros, não vai ter uma posição de aumento de taxa de juros. Então, basicamente, ele pontualmente pode ter momentos de recuperação, mas seria mais favorável buscar, no longo prazo, movimentos vendidos. É claro que nessa semana talvez ele possa ser favorável a ele ainda seguir essa tendência de alta, inclusive em momento que ele possa buscar esse outro canal aqui, que eu pus basicamente, depois eu acerto esse canal aqui, mas seria mais ou menos seguindo como esse canal de baixa, seguindo aqui um paralelo desse canal de baixa, né? Continuando, para essa semana, nós temos entrega do CPI, Consumer Price Index, que é o índice de preço ao consumidor, né? Então também pode dar uma visão de se que como que está a questão de inflação, né? E assim dizer se vai manter as altas taxas de juros, né, da americana, ou se pode começar a diminuir. Se o CPI sair acima do esperado,
poderia dar mais força ao dólar ainda. A mesma coisa vai acontecer com o CPI, né, da Alemanha. Isso poderia influenciar principalmente contra o euro USD. Se a gente for olhar que o euro USD, ele tinha essa, eu passei na semana passada que ele estava seguindo essa tendência de alta, né? Essa nova esse novo rally de alta do dólar fez com que ele buscasse essa zona aqui, que seria uma zona de suporte, em torno de 1,10 aproximadamente, né? Acima desse tom aqui, ele poderia inclusive buscar um retoque nessa zona de rompimento, indo até 1,12 dentro dos próximos dias. Claro, é normal que depois que ele faça o rompimento, igual a gente pode ver aqui, ó, ele busque um retoque dessa zona de rompimento e eventualmente até volte acima do canal, tá? Então vamos ver como que sai essa semana o resultado, mas esse resultado do CPI europeu, né, na Alemanha, no caso, pode favorecer talvez um retoque ali nessa zona de rompimento. O inventário de petróleo, é importante a gente observar que na semana passada eu tinha comentado um pouquinho do petróleo, o petróleo que teve essa queda muito grande depois principalmente desse aumento de fornecimento da OPEC+, mas Donald Trump tá se dirigindo ao Oriente Médio justamente para negociar essa questão desse aumento de oferta de fornecimento, no caso da OPEC+. Isso já por si só já deu aqui alguma alta, né, no petróleo, na expectativa de que ele entre no acordo, assim como entrou no caso da China, né, que saiu de quase 150 para 30%, então foi um grande corte nessas taxas de importação e exportação, então poderia dar que favorecer a recuperar o petróleo. É claro que se a gente tiver aqui uma diminuição maior do que esperado, né, do inventário do petróleo, o que a gente pode observar é o petróleo ganhando mais força, né, porque tem um aumento de demanda. Só o mercado em si está otimista, né, já dá um aumento no petróleo por conta dessa possibilidade de uma demanda maior, né, do petróleo por conta de uma recuperação da economia, e é o que a gente está vendo hoje, mas é claro que é bom a gente ver na quarta-feira como é que vai sair o inventário do petróleo para ter essa noção de direção do mercado. Na quarta-feira eu devo fazer um outro resumo do mercado, mas de qualquer forma, nós temos também entrega do Gross Domestic Product, né, que é o produto interno bruto, né, da Inglaterra. A Inglaterra, que ela teve basicamente a libra esterlina nessa semana, perdendo um pouco de valor, porque ela perdeu essa zona de suporte, tinha passado na semana passada, que ela vinha seguindo nessa linha de tendência de alta, porém próximo aqui sexta-feira, ela ficou com bastante ruído nessa zona, rompeu essa zona aqui, né, onde ela basicamente não criou muito, deu esse rally de baixa do rompimento, mas eu acredito que seria cabível que nos próximos dias ela de repente volte aqui fazer um retoque do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista fundamental, um Gross Domestic Product também ainda mostrando força poderia favorecer aqui um retoque também nessa zona de rompimento, né? Porque um produto interno bruto mostrando força pode mostrar que ela continuaria com alta taxa de juros. Lembrando que na semana passada a gente já teve um corte da taxa de juros, né, da libra esterlina, então poderia favorecer aqui um retoque saindo um produto interno bruto alto, né, já que tem um pouco dessa perspectiva de diminuição de taxa de juros que já começou no caso da Inglaterra. Além disso, na sexta-feira, ainda na quinta-feira, nós temos alguns resultados importantes, como o Initial Jobless Claim, né, que é pedido inicial de seguro-desemprego, vendas ao varejo, né, o índice de vendas ao varejo, o índice de Filadélfia de manufatureiro. Então, todos esses vão dar uma notícia, vão dar um paradigma de como que está a economia americana. E além do que, e bem importante também, o discurso de Jerome Powell, né, que pode dar aí movimentação ao mercado. Mas mais uma vez, na quarta-feira eu ainda devo fazer um novo resumo do mercado que aí eu já vou comentar um pouco melhor sobre isso. Passando aqui sobre os gráficos e mostrando aqui, eu já falei um pouquinho
sobre o CME Group, né, que tem essa perspectiva de ainda continuar em alta as taxas de juros. A US 500, que teve um grande rally de alta, principalmente por esse acordo, né, da China e Estados Unidos por corte da taxa de juros. A força do dólar e essa movimentação, já mostrei um pouco no gráfico. Para quem tem interesse em receber aqui, eu deixo o link aqui para registro, né, na corretora que hoje eu trabalho junto com outros account managers. E caso você queira, eu posso assignar um account manager para estar te acompanhando ali, caso você se registre na corretora e te manda inclusive essa análise. Além disso, a gente teve aqui a libra esterlina, a movimentação da libra esterlina, e aqui seguindo o dólar contra o japonês yen. O dólar ganhou muita força contra o japonês yen recentemente, porém, eu ainda coloquei essa linha de tendência de baixa, que esse canal de baixa, onde eu acho que faz sentido ele talvez até tocar nessa linha de tendência de baixa. Porém, aqui a gente tem uma zona de resistência importante, né? Talvez ele brigue nos próximos dias aqui, mas acho inclusive que ele tem uma boa tendência de baixa, mesmo tocando essa zona, seria favorável aqui uma tendência de baixa do japonês yen. Embora a gente tenha também essa possível entrega de notícia aqui na quarta-feira, que seria o Gross Domestic Product, né? O produto interno bruto do Japão. Né? Então, aqui, uma notícia que favoreça o japonês yen poderia ser favorável à continuidade dessa linha de tendência de baixa, já que uma vez é o dólar contra o japonês yen. Jogando um pouquinho também aqui para o ouro, que eu acho que é um ativo, dos mais negociados, né, que tem dentro do mercado. O ouro, ele basicamente, eu tinha passado essa linha de tendência, na verdade, essa Fibonacci, de quando ele deu essa retração, essa grande retração aqui, basicamente, que foi em outubro, e na extensão, né, dessa retração da Fibonacci, nós temos esse canal aqui, que é o canal que ele tem respeitado, que inclusive eu já falei dele há semanas, quando ele estava para romper aqui. Basicamente, é onde ele tem trabalhado, essa última força do dólar fez com que ele buscasse essa zona. Essa zona aqui de 3.200 aproximadamente é uma zona importante, porque é uma zona que ele encontrou aqui, ó, seria a primeira vez do rompimento, você vê ela trabalhando aqui, depois ele tocou, seria a terceira vez que ele toca aqui, ou a segunda vez depois do rompimento, né? Mas ela basicamente é uma zona forte, onde poderia favorecer aqui uma compra, né? É claro que em rompendo essa zona, indo abaixo de 3.180, ele poderia voltar nessa outra zona aqui, que seria uma zona que seria um outro canal que ele basicamente que ele vai trabalhar. Eu tenho uma visão um pouco eu acho que talvez uma lateralização, talvez seria mais interessante um setup de compra aqui, e já que ainda tem toda essa incerteza internacional e logo pode vir esse início, mesmo que seja favorável aos índices, faria sentido um início de correção da taxa de juros. Então, o que poderia fazer com que o dólar ficasse um pouco mais atrativo e as pessoas fossem, que o ouro fosse mais atrativo e as pessoas fossem para a renda variável. Então, índices e no caso, o ouro, né? O petróleo eu já comentei um pouco. Eu acho que agora, principalmente por conta dessa conta da visita do OPEC+, uma coisa que seria interessante agora comentar seria principalmente do Bitcoin. Se a gente for olhar o Bitcoin, ele vem buscando aqui essa máxima, essa zona da máxima histórica. Ele chegou a bater aqui em torno de 109 mil aproximadamente, mas você vê que ele está próximo desse canal, ó, e que aí onde ele chegaria aqui a 107 mil, seria mais ou menos o topo desse canal onde ele se encontra aqui, que viria nessa faixa aqui de 99 mil até 107 mil. Eu acho que ele deveria ter alguma resistência no rompimento desse topo aqui, mas claro que rompendo esse topo ele poderia ter um grande rally de alta, tá? Porque é um efeito psicológico muito grande. As pessoas já falam do Bitcoin rompendo 100 mil, né? Então, rompendo 100 mil, ele poderia ter um grande rally de alta. Aqui faria bastante sentido, principalmente nessa linha de tendência de alta, que eu passei, olha, já tinha tocado aqui, tocou aqui, deu um falso rompimento, voltou para dentro dessa linha de tendência de alta. Então faria sentido um grande rally de alta aqui, até buscar em torno de 107 mil.
Em tocando 107.000, faria sentido aqui uma correção antes de romper de uma vez e indo acima de 107.000, faria muito sentido um grande rally de alta do Bitcoin. Claro que isso eu estou passando a nível diário, muita coisa pode acontecer e eu vou acompanhando nos próximos dias. Então, na quarta-feira faço outra análise e possivelmente na sexta-feira uma outra análise, mas é a tendência do Bitcoin agora. É claro que faz muito mais sentido você comprar nas correções, ou aqui mesmo, dentro dessa, tocando essa linha de tendência de alta aqui, faria muito sentido também uma nova compra, né? Eu acho que isso é o principal para o dia de hoje e talvez para os próximos dias, né? Na quarta-feira devo fazer mais um resumo do mercado. Queria lembrar vocês que nós estamos com 20% de bônus de depósito, que é inclusive sacável, né? Que depois que você faz, tem as regras, você pode chamar uma conta manager, a gente explica melhor, mas depois que você faz uma quantidade de trades, você pode inclusive sacar esses valores. E se você, mais uma vez, se você quiser receber esse resumo do mercado, você se registrando, vou deixar o link também, mas você se registrando no link abaixo dentro da corretora, você pode chamar uma account manager que além de mandar esse resumo que você está vendo no vídeo, você também vai receber esses arquivos onde você tem essas trade ideas, ou seja, onde eu marco as zonas de tendência, a linha de tendência de alta, e você pode acompanhar exatamente o gráfico, além de poder falar isso com o teu account manager. No mais, desejo a você aí um ótimo dia, excelente trades e uma excelente semana.